Chegou uma pergunta difícil aqui, teologicamente falando, né? Se uma pessoa, hipoteticamente falando, obviamente, conseguisse obedecer 100% da lei, e imagino que uma pessoa sem pecado, né, se ela seguisse 100% da lei, se ela poderia ser salva de fato. Embora seja uma pergunta hipotética, porque nós sabemos da impossibilidade disso, Paulo tem um versículo interessante em Romanos, capítulo 3, no versículo, acho que é o versículo 7. O texto fala assim: Ele, Deus, dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, parece aqui que Paulo está trabalhando de fato com essa hipótese, né? Ele está dizendo que Deus dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem. Então, aqueles que persistirem na prática do bem, agora, obviamente, essa persistência tinha que ser, como a pergunta disse, 100% na obediência à lei, ele receberia a vida eterna. O grande problema é que o versículo 7 tem que ser lido dentro do contexto. E o versículo 7 está inserido dentro desse primeiro grande bloco de Romanos, que começa no capítulo 1 e termina no capítulo 3, no versículo 20. Quando fala... Aliás, eu li o 2 e 7, né? Eu falei 3 e 7, eu li o 2 e 7, me perdoe. Capítulo 2 de Romanos, versículo 7, ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem. E este bloco todo termina, então, no capítulo 3, no versículo 20. E a grande conclusão disso tudo é, lá no versículo 10 do capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então a ideia não é se alguém conseguiria, pela perseverança, pela prática da lei, alcançar a salvação. Parece que Paulo trabalha com essa hipótese, mas justamente para dizer que, na realidade, isso é impossível. A gente sabe disso. A gente sabe que a lei, uma vez que o pecado entrou no mundo, Paulo mesmo diz que a lei serve para mostrar a nossa necessidade de Cristo, para escancarar o nosso pecado. A lei foi dada, como Gálatas diz, por causa da transgressão. Então, a própria obediência à lei é algo que no seu início, na sua concepção, era impossível, porque a lei não foi dada a Adão ali no Jardim do Éden. A lei foi dada por causa da transgressão, Gálatas diz. De modo que se não houvesse a transgressão, não haveria necessidade de uma lei. Não que não existisse ordens divinas, entendam isso, né? Deus disse lá para Adão não comer do fruto, mas a lei, especificamente falando, a lei dada ali por meio de Moisés, Paulo fala em Gálatas que ela foi dada por causa da transgressão. Então, uma obediência 100% à lei é ontologicamente, né, ou assim, no ser mesmo da questão, impossível, porque a lei vem justamente quando o homem se tornou pecador e transgressor, e não o contrário. Se de fato a lei viesse antes do homem se tornar um transgressor, um pecador, aí sim o homem seria capaz de obedecer, mas daí não haveria necessidade de lei, porque o homem não seria um pecador. Mas a lei vem após. Então, embora Paulo trabalhe com essa questão aqui no sentido de uma possibilidade hipotética e impossível, mas a grande conclusão aqui é justamente esta impossibilidade. Não há ninguém que faça o bem. Então, persistir em fazer o bem é algo, hipoteticamente falando, impossível, e Paulo eleva isso lá em cima, mas para a conclusão ele não está dizendo assim, aqueles que quase conseguem, mas por um pouco eles não persistiram. Não, Paulo diz assim, não há ninguém que faça o bem. Não é nem persistir na prática do bem, não há ninguém que faça o bem. Ou seja, todos carecem realmente da graça de Deus, dessa justiça que procede do alto, e é só nela e só por meio dela que encontramos a salvação em Cristo Jesus.